Seja bem-vindo a mais uma aula de gestão de talentos e nessa aula a gente vai falar sobre a retenção e a valorização dos talentos nas organizações. A gente viu o quão difícil é encontrar um talento para uma determinada função, para uma determinada função-chave, né? Então, quando a gente perde esse talento, os impactos negativos vão ser grandes, né? Eles vão poder tanto prejudicar a imagem com o cliente ou fortalecer um concorrente se esse talento for para o concorrente, levando lá conhecimento adquirido, né? Então, a gente pode ter na instituição uma série de consequências, né? E a gente não quer que essas consequências ocorram. Então, é muito importante perceber quais são os motivos que motivam, que garantem esses talentos nas instituições. Se essa empresa ela não tem diferenciais, ela não tem um plano de saúde, vale-refeição, qualquer coisa que seja interessante ali para a área de conhecimento, a área de trabalho em que essa organização se encontra, ela vai tender a atrair pessoas comuns, né? Então, o talento, ele vai olhar para o potencial da empresa, ele vai olhar para condições de trabalho, ele vai olhar para remuneração ou oportunidade de crescimento. Então, ele vai entender qual é os diferenciais dessa empresa para decidir se é ali que ele vai, né, desenvolver toda a sua capacidade e poder colaborar na organização. Bom, outra coisa que a gente viu que é essencial para reter, além dos diferenciais, né, é um bom plano de cargos, né? Esse desenho ali das competências, das necessidades, é muito importante que esse talento ele consiga se entender dentro da estrutura da empresa, né? Que aquele perfil que ele tem, né, seja mais adequado para a instituição, para a cadeira que ele vai ocupar ali dentro da empresa, né? Então, desenhar esse cargo, perceber essas funções são extremamente importantes. Engana-se quem acha que os talentos são atraídos somente por remuneração maior. Na verdade, os talentos trabalham por motivação, né? Se eles têm paixão, se eles têm aquilo, né, a flor da pele, eles vão buscar, né, não necessariamente o salário maior, óbvio, pode acontecer, mas não é necessariamente o único motivo que mantém o talento na instituição. Quando se abre uma vaga dentro da instituição, é possível que o talento ele esteja dentro do próprio quadro. Então é muito importante nesses processos seletivos que se abra também a possibilidade de um processo seletivo interno, né? Se há uma mão de obra bacana, né? Às vezes a gente tem um colaborador que está na outra área, que não está indo muito bem, mas ele tem aquele talento que ficaria muito bem para essa função que se abriu agora. Então ter um RH ativo, um gestor ativo olhando para essas oportunidades também pode garantir a retenção de talento. Obviamente, recrutamento externo tem que ser dentro dessas premissas que a gente colocou, né, com entrevista de qualidade, com ferramentas de avaliação de competências, analisando essas experiências anteriores, se elas são úteis para a vaga, né? Então olhar dentro dessa proposta ali tudo que se esse colaborador realmente se enquadra para a função. Reconhecimento, recompensa, elogios e promoções, né? Então todo mundo gosta de ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Então, se há elogios, reconhecimento, quando esse colaborador ele está realizando ali a sua função, isso é muito bacana, né? Para um autoconforto, né? Para que a pessoa se sinta valorizada. E, obviamente, esses reconhecimentos eles podem vir acompanhados de promoções, de recompensas financeiras, enfim. É importante que se dedique uma atenção a esse empregado, né? Olhar para esse talento que você quer preservar e garantir um tempo bacana para realizar todo esse processo de avaliação de desempenho e tudo mais.
Analisar também se você pode aproveitar essa pessoa em uma função mais complexa ou de maior responsabilidade, porque pode ser que ele se sinta subaproveitado. Será que não tem uma posição mais complexa de maior responsabilidade na instituição? Analisar se a empresa tem condições de manter essa pessoa, né? Ou se o risco de perdê-lo não vai criar tanto impacto. Então fazer essa análise, né? Como reconhecer o seu desempenho, né? Então fazer esse processo de avaliação de desempenho, mostrando para ele o quão valioso ele é, né? Analisar aquela pessoa dentro da função que ela faz e ver se você desenvolver em mais algo, se você buscar um plano de ação, uma formação específica em mais alguma coisa, se ele não consegue ser aproveitado em mais algumas atividades dentro da instituição, né? Tem que ficar atento a alguns sinais, né? Então, às vezes o colaborador ali, ele pode mudar o seu comportamento, chegar atrasado, sair mais cedo, fazer um trabalho fora do prazo ou sem qualidade. Então, se era um colaborador que tinha um desempenho bacana e isso cai, isso é um sinal de desmotivação, né, de que talvez ele esteja até procurando outras oportunidades na instituição, como também pode ser um sinal de problemas pessoais, né? Então, por isso que é importante essa investigação. Ficar atento nessa redução de desempenho e queda de resultados. Se ele começa a se queixar demais sobre pessoas de quem não costumava se queixar, então entender se houve alguma coisa ali nesse meio tempo que, né, pode ter causado essa desmotivação. Desejo de que a empresa tivesse os mesmos benefícios e oportunidades que outras, algumas vezes não falando isso diretamente, mas dando indiretinhas, né, para que o gestor ele escute. Então, quando começam essas comparações, é um sinal de que já há busca por outro lugar no mercado de trabalho. Redução da participação nos trabalhos em equipe e afastamento dos colegas. Então, quando há um determinado isolamento, é um sintoma também. Execução do serviço somente para cumprir com suas obrigações, né? Então, quando não há paixão, não há motivação, né? É um sinal de desmotivação. Discordância recorrente com todas as opiniões do gestor. Então, quando começa a ter um embate muito grande, muito ferrenho com o gestor, é sinal de insatisfação. Críticas veladas à empresa, com pequenos comentários em alguns momentos, né? Bom, e então o que a gente está vendo aqui é que o talento que ele busca é, obviamente, um crescimento profissional, como a gente veio falando até agora, mas também um crescimento pessoal. Então ele quer ter uma posição de destaque na empresa, ele quer ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo proprietário, pelos colegas, né? Ter talvez autonomia para decidir a melhor forma de organizar algumas tarefas. Então, analisar que essa pessoa não necessariamente ela quer ganhar mais, né? Às vezes ela quer ser reconhecida, ela quer ser importante, ela quer ser relevante dentro do contexto que ela está inserida. Assim como melhorar a qualidade de vida para si e para a família. Então, às vezes ele troca de empresa justamente porque naquele bairro, naquele local, ele vai ter mais qualidade de vida para ele, para a família dele. É uma oportunidade também de garantir que essas pessoas, esses talentos, eles sejam reconhecidos pela sua competência, mostrando isso não só internamente, mas também para cliente, fornecedor estratégico, mostrando que tem uma pessoa bem bacana para aquela função que está pensando naquele processo. É muito bacana também que esse talento participe dos planejamentos estratégicos, que percebam que a sua ação ela faz parte de um planejamento macro com um objetivo específico de atuação da instituição, né? Então, que ele se perceba dentro desse contexto, que ele possa participar de cursos, a gente falou isso bastante, né? Para o seu crescimento profissional e pessoal, que ele compartilhe dessas decisões, que ele esteja ali nesses momentos de tomada de decisão. Pode parecer ali que a gente está querendo torná-lo um sócio da empresa, pode até ser, né? Mas o que a gente quer com essa proposta aqui, o que a gente está propondo, é que ele se sinta corresponsável pelo sucesso.
Então, quanto mais inserido ele está nesse processo decisório, nesse processo de gestão, em todos esses momentos da instituição, mais ele vai se sentir motivado e melhor vai ser essa retenção dentro da instituição. Então, ele não quer só ser reconhecido como destaque pela sua competência profissional, que é o motivo que ele entrou, mas também pela sua competência pessoal, como a gente comentou nesse passo a passo aqui, certo? Bom, então aqui a gente encerra a nossa disciplina, né? A gente viu como fazer, de traçar um perfil de talentos até como reter esse talento dentro da instituição. Eles são muito importantes para algumas posições chaves, né? E creio também que nessa disciplina a gente parou para perceber também quais são os nossos talentos, né? Então fica aí de sugestão para vocês que vocês busquem uma autoavaliação, uma autorreflexão sobre quais são os seus talentos, né? E como isso pode refletir na sua vida, no mercado de trabalho, no seu contexto aí de existência, tá bom? Então, um bom estudo para todos e um abraço!